Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. É engraçado que você falou que, a princípio, o personagem muito próximo te incomoda, mas você gostou muito desse. É evolução também, né? É uma evolução da atriz também, né? Total, e uma aceitação. Por que me incomodavam personagens que eram muito parecidos comigo? Porque eu achava, era insegurança, de certa forma, né? Eu achava que talvez aquele personagem fosse revelar algo meu que eu não estava afim de revelar. Ou Mas talvez que eu não pudesse mostrar a minha capacidade como atriz, fazendo, sabe, uma personagem totalmente diferente. agora, ao mesmo tempo, Carol, eles podem ser catárticos, Ah, eles são catárticos. mesmo os distantes, né? Eu acho que sim. Eu acho que você dizer que... Não sei, né? Tem aquela clássica cena do... Acho que era o Laurence Olivier, que ele estava gravando com... Não sei se era Robert De Niro, não sei quem era. Eu sou ruim de nome, de situação assim. Mas aí o ator tinha que fazer uma cena com ele que chegava cansado, né? Chegava assim, o ator chegava correndo, chegava cansado, tipo, para falar com você. Então, Américo, nossa, é aquilo que eu precisava, só um pouquinho, estou cansada, não sei o quê. E aí o ator jovem chegava para fazer a cena, tinha que correr, dar umas 5 voltas, corria, e chegava para fazer a cena. Daí, ação. O ator gastava no texto, não conseguia falar o texto, porque estava realmente ofegante, né? E aí o Laurence Olivier virou para ele e falou assim, vem cá, não dá para atuar só? Tem que fazer tudo isso? É verdade. Não é só para atuar? Tipo, atua, né? Que você está cansado. Não precisa correr milhões de vezes para não sei o quê. Então, assim, tem uma questão assim, entre a experiência do ator, porque quando você já fez muito também, você cria mecanismos técnicos para ativar a sua emoção. Você não precisa... Olha, várias vezes eu vi as atrizes jovens contracenando comigo, elas colocam aquela musiquinha no fone de ouvido, uma música triste, triste, aí pensa na morte da Bezerra, aí pensa no não sei o quê, para chorar, sabe? Mas porque elas ainda não entenderam. Aí você vai encontrar essa atriz 15 anos depois, gravando. Chora, Débora. Eu quero falar com você das tuas outras expressões artísticas, mas eu tenho algumas coisas para te perguntar ainda da atriz. Por exemplo, você, quando vai fazer um personagem, você está gravando uma novela, são 8 meses, né? 1 ano convivendo com ele. Você vai fazer uma peça de teatro, tem período de ensaio, tem período que está em cartaz, 2 meses, 1 ano. Para fazer um filme, aliás, você fez pouco, mas foi muito premiado em cinema, quero falar sobre isso também, você também tem o processo que você convive com os teus personagens. A pergunta que eu te faço é, quando acaba um trabalho, qual é a sensação? Luto, alívio, vazio? O que dá para você?
teve um período da minha trajetória que, às vezes, quando o personagem era muito intenso e fazia muito tempo aquele personagem, eu sentia um certo luto, assim, um certo luto de estranhamento do meu corpo não se colocar mais naquela situação. Você me perguntou se eu levava os personagens para a vida, né? Eu nunca levei o personagem para a vida, mas várias vezes eu estava gravando e eu pensava assim, cara, se a minha vida fosse isso aqui, eu seria feliz. Então, assim, eu queria estar atuando o tempo inteiro, sabe? Teve uma época que eu pensava isso. Era tão prazeroso, era tão bom fazer uma personagem e viver na ficção, aquele enredo e aquelas situações que você sabe qual é, porque você estudou, sabe? Eu lembro que eu gravava com o Tiago Lacerda, Terra Nostra. A Rosana foi, assim, eu falei várias vezes, né, de Terra Nostra aqui para você, estou rememorando total. Mas era tão bom o enredo da novela, as falas, as situações eram tão boas, que várias vezes eu pensava assim, nossa, se minha vida fosse só isso, se eu não precisasse ir para o camarim, colocar a minha roupa de Carolina, ir para casa, fazer comida, limpar a casa, dormir, acordar, nossa, ia ser maravilhoso, sabe? Eu tinha um pouco de pensamento. A Rosana era o quê? Ela era o triângulo amoroso da novela? Ela era antagonista. Antagonista. Da Ana Paula Rosa, é isso? Os protagonistas eram a Juliana e o Matteo, que eram italianos, e a Rosana era brasileira, filha do Gumercindo, que era o Fagundes, irmã da Angélica, que era a Paloma Duarte, e da Débora Duarte, que era a mãe delas. Então, você estava falando que te dava normalmente luto. Quando o trabalho acaba, para onde os personagens vão? Em que gaveta dos teus personagens eles ficam guardados? E você guarda algum souvenir, alguma coisa que te... Como é que você... Onde é que você guarda os personagens? Eu acho que os personagens eles passam a viver no imaginário do telespectador, né? Mas você não guarda nada deles? Não. Teve uma época que eu sempre pegava um Souvenirzinho. souvenir da personagem, assim. Mas hoje não tenho muito isso, assim. Mas eu acho que eles ficam habitando no imaginário dos telespectadores, porque muitas pessoas vêm falar comigo sobre os personagens, né? E fora que agora tem muito reprise, né? Tem o Canal Viva, tem o Globoplay, tem muito passando de novo, né? Reprise, né? São reprise. Reprise. Aliás, falando nisso, você gosta de se ver? Eu nunca gostei muito de me ver. Engraçado, porque eu tenho um amor muito grande pelo ato, né? Pela atuação. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com Walter Avancini, eu posso dizer que fui dirigida, Thaís Araújo também pode dizer, fui dirigida por Walter Avancini, né? Que foi um grande diretor de televisão brasileiro. Da época, a gente teve fases, né? Eu acho que o Avancini foi o último daquela fase dos gênios, né? Tinham gênios, eram diretores geniais da televisão brasileira. Os caras pioneiros, né? Os caras que começaram mesmo a carruagem, né? Que botaram para caminhar a teledramaturgia brasileira, que é
se não a melhor, uma das melhores do mundo, né? É inacreditável. Eu acho. É inacreditável. A teledramaturgia brasileira. Eu fiz novela em Portugal. A novela era muito legal. A autora é a Maria João Costa. Valor da Vida? Maravilhosa. Valor da Vida. Camila Vasconcelos. Foi uma experiência incrível. Assim, depois a gente pode até conversar bastante sobre isso. Ela é maravilhosa, uma mulher jovem, tipo assim, que nem eu, sabe? E ela escreveu muito para mim, muito para mim. Mas, assim, tudo isso para dizer que eles têm como referência a teledramaturgia brasileira e tem que ter mesmo, porque nós somos melhores do que todos. Assim, a gente tem uma teledramaturgia de primeira mesmo. Deixa eu te perguntar sabe? Produção, dramaturgia, os estúdios. Fotografia, luz, né? Atores, né? Os atores, enfim. Eu quero falar da artista plástica, da fotógrafa, mas eu preciso te fazer 3 perguntas antes. A mulher, Carolina Casting, tem alguma restrição, algum papel, alguma cena que você não faria? Por dinheiro nenhum? Olha, eu não faço nada que não me convençam que eu tenho que fazer. No seguinte sentido, tem que ter um sentido. O que eu quero saber se... um sentido dramatúrgico, tem que ter um sentido. Se tiver, se o diretor ou a diretora me convencer que aquilo é necessário, eu vou fazer. Porque eu estou ali para fazer o personagem, a personagem, né? Eu estou ali para cumprir aquela função. E eu estou não só ali para cumprir aquela função, mas eu estou ali para emprestar o meu corpo para contar aquela história. Eu sou eu sou instrumento de contação daquela história. Então, assim, eu nunca jamais vou dar um piti que não vou fazer um negócio porque não quero fazer. Como assim não quero fazer? Né? Não, mas agora, eu não vou querer fazer se não fizer sentido. Eu me lembro, uma vez, era a minha primeira protagonista, Manchete, eu estava sendo dirigida pelo Walter Avancini, que era um dos melhores... Brida. Estava esperando um momento a sós com você para te contar. Eu consegui todas as provas contra o Vargas. Conseguiu? Isso é fantástico. Que tipo de provas? Eu consegui recuperar todos os papéis que foram roubados da Leonor. E mais alguns, Lawrence. Conseguiu como? Onde é que eles estão? Aqui nessa pasta. Mas você vai ficar andando pra cima e pra baixo com essa bomba na mão? Não. Eu vou entregar tudo pro Falcão. Ele é o principal investigador de toda essa falcatrua. Quando? Primeira protagonista, tal, aquela intensidade toda da Carolina, que você já sabe. Maravilhoso, estudei pra caramba, fui para Irlanda gravar, foi incrível. Tinham cenas muito difíceis. Ela era uma médium, né? Uma paranormal. Você tinha lido o livro? Eu tinha lido o livro, tudo, assim, né? Dedicação absoluta, né? Eu, nesse aspecto, sou muito séria, né? Muito séria. Porque eu gosto, porque eu amo o que eu faço. E aí, tinha uma cena que o Avancini queria fazer comigo e com o Leonardo Vieira, que era o par romântico da Brida, que era num motel, e ele queria que eu mergulhasse era tipo uma piscina, assim, um motel de luxo e tal,
Ele queria que eu mergulhasse na piscina e passasse nua por debaixo da água, né? Eu nunca contei isso, viu? É a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Obrigado. É porque não tem nada demais contar sobre isso. Super Claro. legal, né? Só que eu era muito jovem. Então, eu sendo dirigida pelo Avancini, eu queria aceitar tudo que ele me falava, porque eu achava que ele era o melhor e eu estava começando. Então, eu tinha que ouvir o meu diretor e fazer tudo pela personagem e tal. Mas essa cena eu fiquei muito desconfortável. Mas fez? Muito. Fez? Essa cena. Cara, você sabe o que aconteceu? Deu um problema técnico, que o Avancini brigou, deu um escândalo, né? Esses diretores que eram gênios, eles tinham gênio mesmo, né? Tipo, às vezes faziam coisas maravilhosas e às vezes davam uns ataques autoritários e tudo. Normal. Aí aconteceu algum problema técnico que a cena não foi gravada. Você... Não foi gravada mesmo. Fui eu com a minha bruxice, sabe? Eu sou um pouco bruxa, né? Dentro dessa sensibilidade, no bom sentido. Mas eu estava muito desconfortável, porque ele não tinha conseguido me convencer por que eu tinha que mergulhar pelada na piscina do motel. Isso me força a fazer algumas perguntas que não estavam programadas. Por exemplo, Brida. Foi uma novela inacabada. Foi. Qual é a sensação de não acabar um trabalho por problemas não relacionados a você? Então, foi uma adversidade na minha vida que eu hoje, todas as adversidades, eu não estou dizendo que o ser humano cresce com sofrimento, que a gente tem que sofrer para ser melhor, que o sofrimento molda o caráter do ser humano. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo aquela clássica frase: a vida me dá um limão, eu faço uma limonada, né? Então, assim, a vida me deu uma adversidade séria, né? Foi algo muito difícil para uma atriz jovem que tinha optado por uma outra emissora protagonista para trabalhar com um dos maiores diretores de teledramaturgia do Brasil, né? E aí, de repente, a Manchete, não por minha causa, nem pela causa dele, nem pela causa de ninguém, mas pela causa de uma coisa que já vinha lá de antes, né? A emissora fale. Deve dar uma frustração enorme, né? Eu fiquei sem receber meu salário, tive que entrar na justiça, trabalhista, aquela coisa toda. E, assim, o mais difícil na verdade, a relação da imprensa, né? A relação da imprensa é uma relação muito delicada, é uma relação que você vai construindo com o tempo. É uma coisa que estava na minha pauta para te perguntar. Eu construí de uma forma, assim, não tenho falsa modéstia quanto a isso, sabe? Eu construí realmente... A minha relação com o público, a minha relação com a imprensa foi uma construção. Foi uma construção... fico muito feliz que seja assim, porque eu acho que é extremamente importante. Não acho que o ator tenha que ter uma visão, eu tenho minha vida e não sou, sabe? O ator que esquece que ele é referência. Se ele empresta o corpo dele, se ele se empresta para fazer aquela personagem, para contar aquela história, ele passa a ser uma referência. As pessoas te encontram na rua e falam, né, e lembram daquilo, sabe? Então, é importante a gente ter consciência disso e a gente construir a nossa relação com a imprensa. É legal você falar disso, porque era uma das perguntas que eu te fazia. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você fale o seguinte. Essa cena que você se incomodou em fazer, que acabou não saindo. Você percebeu muitas vezes que você foi escalada por causa da plástica, por causa da beleza? Em que momento
E em que momento, Carol, que você percebeu que estavam escalando a atriz e não a mulher bonita? Olha, essa questão da beleza, inclusive você até já tinha me perguntado sobre isso, né? Da questão da beleza, da aparência. E aí, sei lá, quando você está falando de fotografia, né? Eu não sou hipócrita. Eu tive a possibilidade de ter as oportunidades, né, na televisão, como atriz, porque eu sou bonita. Então, assim, uma atriz que não tivesse essa beleza específica não ocuparia aquele lugar. O importante é você criar uma consciência de que você é privilegiada por conta disso. Então, você tem aquele lugar, que é um sistema que precisa se movimentar, precisa se manter, né? Então, a atriz é bonita, protagoniza a novela, vende produto, as pessoas assistem, querem comprar, e teriri, teriri, teriri. Então, ok. Só é necessário que você tenha consciência disso. Para quê? Para que você possa utilizar esse privilégio para aquilo que você quer. Para que você não seja vítima do sistema e não consiga estar além do produto que você vende.